você precisa de contato. Então, se você tiver NAPL, você precisa do oxidante em contato próximo ao NAPL. Se isso aqui for aquela fase não aquosa, esse é o oxidante, quanto melhor você puder entregar ali o oxidante para essa fase não aquosa, melhor, porque é um esporte de contato. Colocando o oxidante no solo, em áreas onde você não quer que funcione, é uma perda de dinheiro, é um desperdício. Voltando ao que eu disse antes do almoço, nós temos um modelo conceitual do local. Precisamos saber onde está a massa para colocar o oxidante ali. Isso aqui, para vocês que não foram ao campo, tem pouco entendimento sobre como é o comportamento do NAPL no campo. Isso aqui é 40 metros abaixo do solo, e aqui está o meu dedão, e aqui nós temos um NAPL, é um bleb, né? É uma pequena quantidade, é uma pequena bolha, vamos dizer assim. Então, isso seria o tamanho, seria o alvo. Então, de alguma forma, 40 metros abaixo, eu quero colocar o meu oxidante ali, só ali. É aí que eu quero. Ou, isso aqui é 73 pés abaixo. Para vocês que não acreditam como a fase não aquosa, né, como os líquidos de fase não aquosa atuam, isso aqui seria um composto de fase aquosa densa que desceu aqui. Isso aqui seria a zona de condutividade hidráulica menor. O NAPL acaba sentado bem em cima dessa fase. Então, isso está limpo, isso aqui está altamente contaminado. Isso é 73 pés abaixo da terra. Então, isso é dentro da terra e é isso que nós precisamos tratar. Então, essa lente aqui. Então, toda essa teoria que nós temos, na verdade, é verdadeira, mas vocês precisam olhar muito para encontrar isso. Então, isso seria o objetivo que nós queremos ter. Então, o outro atributo, você não apenas destrói a massa ali no solo e acaba conseguindo água e CO2, se você acertar o contato, você pode até aumentar a transferência de massa, ou um conceito que eu chamo de melhoria da transferência de massa. Então, isso aqui é uma fase não aquosa, né? Seria a interface com a água. Aqui nós temos a fase aquosa. Aqui nós temos o perfil de difusão a partir dessa interface, sem oxidante. Então, novamente falamos sobre o perfil de difusão, e quando o oxidante entra em contato, então isso aqui seria o oxidante fazendo a difusão ali para a esquerda. E esse perfil de difusão acaba ficando mais alto e você tem a massa aqui. Então, é o que nós chamamos de melhoria de transferência da massa. Então, você não apenas consegue tratar, mas você consegue também acelerar a transferência de massa. Isso significa que você está fazendo uma limpeza mais rápida. E isso é uma boa notícia. Então, vamos passar um tempo, eu vou parar daqui a pouco, vamos falar um pouquinho sobre os oxidantes. Então, quais seriam os melhores oxidantes? Nós temos oxidantes que têm a ver com o peróxido de hidrogênio, que são chamados uma palavra muito legal. Vocês já ouviram falar de peróxido de hidrogênio ou phentons? Vocês precisam esquecer essas palavras, porque agora é chamado de peróxido de hidrogênio catalisado. Então, os phentons, na verdade, é uma experiência que o Phentons fez em 1940, alguma coisa, e ele utilizou o peróxido, que era tão baixo em relação à concentração, e ele viu uma coisa boa, mas não utilizem a palavra phentons, utilize esse CHP,
porque as concentrações que nós precisamos colocar no solo são extremamente altas. Estamos falando sobre 30% de peróxido de hidrogênio no solo, que está bem acima do que o Fenton utilizou. E nós temos também, queremos utilizar o peróxido de hidrogênio, uma alta concentração disso, junto com alguma coisa que vai ativar. E eu vou falar sobre isso. Nós vamos utilizar, por exemplo, o ferro ferroso, quelado, ou de repente queremos embutir o peróxido, né, esse composto de peróxido. Podemos utilizar ozônio também, podemos colocar o gás ambiente e fazer a limpeza. E a mesma coisa, você injeta o ozônio, o gás ozônio, ao invés de ar do ambiente. E nesses processos in situ é tudo igual, né? O ozônio se comporta igual ao ar e vai formar canais da mesma forma e vamos ter os mesmos problemas. Depois existe aquele que eu brinco um pouco, que seria o permanganato, e o mais novo que está por aí e que está sendo muito famoso agora seria o persulfato. Então, eu vou falar sobre cada um deles daqui a pouco. Então, eu sei que vocês estão começando a adormecer, mas isso aqui, eu até disse antes hoje que vamos ter um teste depois disso sobre esse slide, viu? Eu falei antes que eu gosto muito dessas coisas aqui. Então eu vou falar sobre 3 coisas nesse slide. 3 coisas simples. Se vocês tiverem alguma coisa para anotar, essas são as 3 coisas que vocês precisam anotar. A primeira, peróxido, que está aqui. Sozinho, o peróxido é um oxidante, não é muito forte. Desculpa, são 4 coisas, eu menti, são 4 coisas. Então, o peróxido está aqui, o peróxido e o íon ferroso, que cria, né, o íon férrico, e o radical hidroxila, que é o OH ponto, né, que seria o radical mais poderoso que nós conhecemos, é muito forte. Então, a forma padrão de utilizar o peróxido de hidrogênio no campo é pegar o peróxido de hidrogênio e também o íon ferroso, nós combinamos ali num poço e aí criamos a hidroxila aqui e esse seria o componente ativo. Mas eu só queria dizer que o produto férrico seria o férrico, né? O ferroso vira férrico e combina com o peróxido para criar mais ferroso. Ah, que pena, né? Porque vejam só o que acontece. Isso cria isso, e isso aqui, isso consome o seu oxidante para criar isso, e na verdade é um ciclo vicioso. Que se eu trouxesse o peróxido e o íon ferroso aqui, se eu colocasse num copo, aí acaba se alimentando e acaba se autodestruindo. Então, para tudo isso, você precisa projetar direito para que realmente aconteça, não no poço, mas fora dele. E a boa notícia sobre isso é que essa outra coisa criada seria o radical hidroperóxido. Então você tem esse aqui que é formado e esse também que é formado. Você também tem o hidroperóxido, né, que forma o superóxido. Então, seria o ponto número 3 agora. Nós estamos com essas outras espécies radicais sendo formadas. E o último ponto nesse slide seria as espécies que estão em vermelho. Seria o peróxido, a hidroxila, o hidroperóxido, o radical hidroperóxido e também o oxigênio. São todos oxigênios. E aqueles em azul, o superóxido e também o ânion hidroperóxido, eles são redutores.
redutores estão sendo formados a partir de um oxidante. Bem interessante, não? Então agora nós temos compostos que podem ser oxidados, sendo tratados aqui, e outros compostos que podem estar presentes dentro de uma área de fonte, misturados, que podem ser reduzidos. Então agora nós temos as duas coisas acontecendo. Nós temos um oxidante e um redutor. Os dois estão acontecendo, mas em termos de oxidantes, existe uma redução que está acontecendo. Isso é muito interessante. E isso acontece quando esses são formados, né, o superóxido é formado, e o superóxido só é formado quando nós utilizamos muito peróxido. Então, nós saímos daquele termo do Fenton.